Oi pessoal, eu estou aqui para falar com vocês sobre os benefícios da alta resolução na odontologia, o que esse novo conceito impacta no seu diagnóstico. Estou aqui do lado do Morita X800 e vou falar sobre o impacto também desse equipamento no novo conceito de alta resolução. Olá, eu sou o Felipe Costa, eu sou especialista em endo, em rádio, doutor em ciências odontológicas pela Universidade de São Paulo, diretor do Vox 3D, Centro de Estudos em Tomografia e sócio-diretor da UDT Digital e DRX Radiologia. Eu trabalho com tomografia de alta resolução desde 2011, quando na UDT Digital, compramos um aparelho chamado Prexion. No ano passado, em setembro do ano passado, nós optamos por fazer um upgrade, né, nessa alta resolução, comprando um Morita X800. Com isso, nós entramos em um outro nível diagnóstico de alta resolução e é isso que eu vou conversar com você. Realmente uma diferença no diagnóstico, uma diferença grande na alta resolução, um impacto muito grande da alta resolução na odontologia por si só. O impacto se dá, obviamente, por um equipamento que ele é considerado os melhores equipamentos do mundo, um equipamento em que alia vários aspectos técnicos que vão o caracterizar como um tomógrafo de alta resolução. A gente pode ficar falando aqui, eu brinco com o pessoal, sempre que eu falo no curso para radiologistas, meu curso para radiologistas, eu falo um dia inteiro, praticamente, sobre esse slide aqui. São os aspectos técnicos sobre a engenharia dos equipamentos, né? E a gente tem no Morita X800, a gente sabe que ele é um equipamento diferenciado, como eu falei, porque ele tem um campo de visão, um FOV pequeno, um regime de trabalho, ou seja, quilovoltagem, miliamperagem, muito mais adequado, tá? Um número de projeções que pode ser adequado de acordo com o paciente, tá? O tamanho, ou seja, quando eu falo isso, é que eu posso fazer, obviamente, em 180 graus ou 360 graus, né? Eu tenho crianças, ou tenho pessoas com dificuldade, né, de permanecer quietos, né? Durante o exame, parados durante o exame. Eu tenho um tamanho do voxel reduzido. Eu tenho um algoritmo de reconstrução do software. A gente vai falar um pouquinho do iDixel aqui, que é um software maravilhoso, né, em que ele é feito justamente para o Morita. Então, eu tenho uma solução completa desde o momento da aquisição, do momento do diagnóstico, do momento da visualização pelo dentista, tudo dentro de uma mesma plataforma, que é o iDixel e o On Volume Viewer, que faz parte, né, do iDixel. Eu tenho um algoritmo de reconstrução do software, como eu falei, muito boa. Eu tenho tons de cinza no Morita X800 muito mais amplos, o que permite a gente diferenciar entre diferentes estruturas, como dentina, cimento, esmalte, metal. Tudo isso eu tenho uma opção de trabalhar em tons de cinza um pouco mais escuro, mais claro, né, para dinamicamente conseguir diferenciar os materiais. Tenho uma tecnologia de sensor que é uma das melhores do mundo, tá? Tenho uma distância paciente-sensor, fonte-paciente regulável. Isso é uma das características bacanas também do X800, porque eu posso escolher entre paciente pequeno, médio, grande, e daí ele vai mudar, alterar a rotação, o tamanho da rotação ao redor do paciente, aproximando ou distanciando de acordo com cada paciente, a cabeça do paciente, obviamente, né? O ponto focal, o tubo de raio-x também é importante nesta resolução. Então, a gente pode considerar o Morita X800 um equipamento de alta resolução. E a dica que eu dou para todos os colegas que são radiologistas, entendam, conheçam o seu equipamento. Então, conhecendo o equipamento, você vai olhar para esse painel, está aqui, por exemplo, do X800, está selecionado no modo endodontia, né? Eu vou poder entender justamente o que seria o KVMA, o tamanho do paciente, está tudo aqui, né, escrito. Sabendo fazer isso, eu vou poder fazer o melhor exame possível
nesse paciente, nesse equipamento. Então, se eu posso falar, dar um conselho, não deixe na mão de um técnico. Estou depreciando o técnico, ou seja, mas saiba orientar o técnico, tá? Porque a gente vai conseguir fazer sempre o melhor exame do seu paciente. Eu tive a felicidade de ter desculpa, eu falei paciente, mas não é paciente, é um dentista, um colega, um professor e mestre, Fábio Coutinho, na minha vida. Eu tenho a felicidade de passar, né, pela minha carreira, de alguns mestres que marcaram a minha vida, muitos na endo, alguns na radiologia. Na endo, o Taubi fala sempre que o problema da endo é a bactéria e o problema do endodontista é a anatomia. E aí a gente entra com o X800. A gente atualmente, se vocês começarem a observar nos congressos de endodontia, as palestras de endodontia, o tema tomografia sempre vai entrar. Por quê? Seja pela fratura, seja pela anatomia. E hoje em dia se fala muito sobre a anatomia. E o X800, por ter uma resolução ainda maior, tem mais resolução. Então lembre-se também que quanto mais responsabilidade, né, nós vamos ter, quanto mais resolução tem, mais responsabilidade eu vou ter, porque eu vou ter que descrever essa anatomia. Eu tenho que conhecer a microanatomia para que descreva muito bem para o meu colega endodontista poder trabalhar, né, com essas imagens, ele ter, né, mais chance de sucesso no seu tratamento com a sua informação. Então, eu sempre vou falar dessa importância da parceria entre o colega endodontista e o radiologista. Tá? Essa imagem desse molar superior, essa imagem muito bacana, eu tenho o quê? Tenho um istmo terço apical, praticamente médio barra apical, né? Que é importante será que ele vai conseguir instrumentar? Não, não é isso. É porque ele, sabendo essa informação, ele vai irrigar, ele vai utilizar substâncias irrigadoras diferentes, ele pode utilizar substâncias de agitação dessa substância irrigadora, né? Ele pode ter um pouco mais de cuidado nesse tratamento, um pouco mais de zelo nesse tratamento, porque as bactérias que ficam nesse istmo podem, assim, impactar no sucesso ou não do tratamento. Notem que eu estou falando das bactérias, eu não estou falando que o dentista tem que obturar esse istmo, estou falando das bactérias que ali estão. Não cabe a nós, radiologistas, darmos nota, falar se está uma obturação a quem, além, enfim. Né? Como essa obturação do pré-molar superior, do lado direito, obturação endodôntica, que, ao que parece, das duas setas amarelas, eu tenho o delta apical. Né? O delta apical não foi preenchido, mas eu não tenho nenhuma lesão apical. Eu coloquei essa imagem como uma curiosidade anatômica. Né? Além disso, gente, eu tenho pré-molar inferior com dois condutos, super comum, não é? Exatamente. E observar essa imagem em alta resolução nos dá ainda um pouco mais, né, de segurança, né, ao diagnosticar. Eu estou vendo exatamente que tem um conduto lingual que não foi obturado, tem uma lesão periapical. A segunda imagem, mais do meio superior, de um molar superior com um nódulo pulpar, eu consigo observar bem o nódulo pulpar, né? Coisa que em baixa resolução talvez eu não consiga ver. E o nódulo pulpar tem impacto na clínica? Tem muito impacto na clínica, porque o colega dentista, endodontista, ele vai ter que vencer esse nódulo pulpar, retirar esse nódulo pulpar. Então, na consulta prévia, ele já sabe, eu tenho nódulo, eu vou ter que usar o ultrassom, a ponta ultrassônica, qual eu vou comprar para tirar com o inserto, na verdade, ultrassônico, né? Eu vou ter que comprar para retirar esse nódulo pulpar. Tá? Tem uma imagem de uma perfuração no pré-molar inferior, na imagem inferior, nódulos pulpares também no molar na última. A anatomia, ela prega peças, né, no endodontista como essa. Esse é um MM, é o canal médio-mesial. Ele está localizado
no centro do conduto mesial desse dente. Aí ele não foi tratado, existem muitas bactérias nessa região, então quantidade elevada de bactérias gerou uma lesão, que é muito característica desse tipo de lesão. Né? Normalmente, quando eu olho o exame, tem essa lesão neste formato, já vou, no molar inferior, já vou procurando ou uma fratura ou o MM, mas especificamente essa imagem tem característica de um MM. Está ali, não foi tratado, tem uma lesão, a rarefação adjacente à raiz mesial. Sempre pregando peças, como eu falei. A anatomia tem esse poder, ele consegue fazer isso. Né? Essa eu consigo observar uma perfuração. No caso à esquerda, é uma perfuração molar inferior, e no caso direito eu tenho um transporte, um desvio do conduto original, do trajeto original do conduto, já em terço médio, para a vestibular. Notem que eu estou descrevendo assim e é a maneira que eu escrevo no meu laudo descritivo. E isso a gente tem sempre que exercitar. E é isso que eu estou fazendo agora na maratona de laudos. Tá? Esse exercício, né, de um laudo descritivo, claro, objetivo, para o colega odontista receber. E dentro desses termos, a gente tem que sempre recorrer à literatura. Está lá, existe sim, e é super atual, a 10ª edição do glossário de termos endodônticos saiu esse ano, em 2020. E lá está escrito perfuração. Lá está escrito perfuração apical ou perfuração em furca. E também o termo transporte. O termo transporte existe, tá? Que é esse desvio da trajetória original. Tá? Remoção da estrutura, né, da dentina, né, fora do conduto original. Tá tudo lá. Tá? Se vocês escanearem agora esse QR Code, vão cair dentro da minha pasta onde está esse artigo científico. Ou no site, próprio site da AAE, né, Associação Americana de Endo, está lá o glossário de termos endodônticos. Vale a pena dar uma olhada. Por que vale a pena dar uma olhada? Para a gente começar a falar a mesma língua. Nós precisamos falar a mesma língua do colega dentista. Tá? Então, utilizar termos exatos, termos corretos, é melhor. Você vai fazer um laudo mais inteligente. Né? Ele vai ler e vai extrair informações importantes. Tá? E a pergunta por quê? Porque a pergunta que eu sempre faço é: será que estamos falando a mesma língua? Será que é a mesma língua do nosso cliente? Esse caso aqui foi um caso que eu só fechei o diagnóstico mesmo, só sei o que ele queria, né, pelo papo que eu tive com o dentista. Sim, foi o papo que eu tive com o dentista. Né? O colega, o Felipe Peixoto, eu tenho autorização de falar o nome dele, ele me encaminhou uma foto mesmo, numa radiografia periapical, né, que ele tirou com o celular até, da radiografia periapical, e ele falou: Felipe, eu não estou achando conduto distal-vestibular, né, deste dente. Eu falei, imagine se ele chega, solicita, né, e somente está escrito assim: solicito tomografia do 26. Eu não ia saber o que ele quer. Né? Mas, como ele já me deu uma prévia do que ele queria, quando chegou o exame, já estava escrito também na requisição, o que ele queria estava lá. Achei para ele o distal vestibular, né, encontramos, finalizei, e imagens prévias, porque era um caso com uma certa urgência. Né? Eu brincando, coloquei: temos canal. Não sei se é boa ou ruim a notícia. Né? Descontraindo, né? E aí ele já veio pensar, imagina, isso é uma forma inteligente de conversar, porque o colega já estava pensando: olha, eu vou ter que usar ultrassom naquela região para chegar nesse conduto distal-vestibular. Né? E o colega ainda diz assim: tá calcificado pra caramba, né? Né? Mas eu achei, tá lá. Então essa comunicação é muito importante, tá? E a segunda maior indicação de tomografias para mim é essa, tá? É o quê? Anatomia. A primeira, a pesquisa de fratura, e existem alguns fatores que vão interferir na detecção de fraturas. Isso que eu estudei no meu doutorado, onde eu fiz uma pesquisa sobre detecção de fraturas em dentes com
núcleo metálico. Tá? Uma das conclusões que eu cheguei, foram 4 conclusões, pelo menos, enfim, são várias, né? A gente poderia falar o dia inteiro aqui, mas, resumidamente, que a experiência do observador importa. As informações do dentista, indicador, também vão importar, vão interferir nessa detecção de fratura. O tomógrafo, a diferença entre tomógrafo e o protocolo de aquisição faz muita diferença na detecção de fraturas. Tá? E daí o X800 também já tem uma vantagem, mas agora trabalhar bem com o X800 também vai te levar ao caminho correto. Observação e software adequados. O iDixon é um excelente software, mas que deve ser utilizado da forma dinâmica, não é estática. Presença de artefatos é uma vantagem do Morita X800 porque nós temos uma redução de artefatos, né, dos materiais de alta densidade. Tem uma redução com o Morita X800. E aí, qual é o objetivo? Obviamente, melhorar a minha. Como eu posso melhorar? No momento da aquisição, colher informações do dentista e paciente, não utilizar afastamento labial. O afastamento labial me prejudica no momento que eu estou procurando os artefatos, eu quero saber o caminho do início ao fim do artefato, então eu não faço o afastamento labial para casos de endodontia. Utilizar o protocolo adequado de acordo com cada paciente, lembrando que temos pacientes com estrutura óssea um pouco maior, menor, ou seja, mais magrinho, mais forte o paciente, mais alto, mais baixo, ou seja, vamos utilizar o protocolo adequado. Centralizar o dente no volume, ou seja, o dente para pesquisa de fratura tem que estar no meio do fórum, não na área de menos resolução, tem que estar na área de maior resolução, que é no centro do fórum. Isso é determinado no momento do scout, que o scout da tomografia no X800 é excelente, muito fácil de fazer. No momento da observação, utilizar o iDixon dinamicamente, identificar os artefatos, ou seja, faz um mapa mental na sua cabeça onde eles estão, saber o caminho dos artefatos é importante pelo volume, observar o osso, eu falo de tática Romário, tá? Romário sabia exatamente onde está para fazer o gol, então você tem que saber exatamente onde olhar para procurar a fratura, né? Isso a gente faz esse exercício, obviamente, nos meus cursos eu faço com o tempo. Tá? Buscar a fratura, alterar a espessura, brilho, tudo isso eu faço, né, no momento que eu estou observando a fratura, né, ou seja, fazendo a pesquisa de fratura dinamicamente no iDixon. E aí esse caso muito interessante foi que nós conseguimos identificar, sim, que existia uma perfuração / fratura na região mesial, né, do dente 31, né, terço médio, está ali apontadinho no círculo, né, com uma rarefação adjacente, região adjacente, ou seja, tudo muito bem documentado. Eu fico muito mais seguro de dar esse diagnóstico porque realmente encontrei a fratura. E aí, este caso, a colaboração do colega, e eu falei anteriormente como isso é necessário, né? A colaboração entre o colega indicador e a clínica de radiologia foi importantíssima. No caso da Patrícia Pisol, uma colega, ela indicou, né, para pesquisa de fratura esse molar superior, primeiro molar superior, eu falei com ela, Patrícia, eu tenho uma imagem na raiz mesovestibular com uma lesão endopério em forma de J, tudo leva a crer que está fraturado. Ela foi lá, né, com o microscópio, ampliou, corou, né, com azul de metileno e confirmou o diagnóstico, realmente estava fraturado. Quem já assistiu uma aula minha já deve ter visto esse slide. Eu vou continuar colocando ele talvez até o final da minha vida. Porque a importância de se estudar, né, estudar para mim é tão importante quanto um bom equipamento, né? Tudo é um somatório. Não adianta a gente não conhecer na cabeça e achar que vai ter a pretensão de achá-lo
né, fazer esse achado radiográfico eu não conheço. Então, o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. E isso aconteceu nesse caso aqui. Um paciente com suspeita de fratura no dente 21. Tá? O colega colocou, essa imagem aparece gutapercha, indo lá no finalzinho, né? Indo lá no ápice, uma imagem estranha, que é um cemental tear. Tá? Não é uma fratura, é só um descolamento do cemento, é um problema periodontal que pode ser tratado com uma cirurgia periapical. Não é necessário a extração do dente, o dente não está fraturado, ou seja, preservamos o 21 do paciente. Um 21 tem coroa, tem o núcleo, né, adequadamente marcada, ou seja, vamos fazer, foi programado, obviamente, uma cirurgia periapical e preservamos o dente. Isso tudo combinando com um colega dentista. Quem quiser saber mais sobre isso, existe aqui uma literatura, pelo menos 2 artigos científicos falam sobre isso. Caso vocês tenham interesse em artigo científico, saber um pouco mais sobre o meu trabalho, aqui está o meu contato, né, no Instagram, @FelipeCosta. Tá? E essa frase de Michael Jordan aqui, para mim, faz muito sentido, porque eu sempre acreditei em trabalho duro, nunca acreditei que na vida existisse atalhos. Né? Então, temos que ser fiéis aos nossos planos. Não existem atalhos. Aqui estão os meus contatos, como eu falei, meu Instagram. Eu tenho um canal no Telegram. Tá? Se você digitar no Telegram ou no browser, você digitar o que está escrito aqui, o canal Endo, você vai chegar lá, ou dentro do Instagram, se você digitar tomografia em endodontia, vai chegar lá no nosso canal. Aí está o meu e-mail para maiores informações e o site do vox3d.com.br, o site dos nossos cursos. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos.